Oi, gente, boa noite. Vocês estão me escutando? Tá dando pra me escutar? TT, pede pra. Manda o convite pra participar, por favor. Oi, Rafa. TT, tu manda o convite pra participar. Oi, TT. Oi, Duda. Oi, oi, tudo bom? Tudo? É Duda, doutora Eduarda. Tem que me dizer como é que eu posso lhe chamar. Eu ainda sou Duda, tô na metade do curso de medicina. Sou a vice-presidente dessa liga, da LANEP, de pediatria e neopediatria. É com muito orgulho que eu estou aqui hoje, ainda mais participando com você. Para quem não conhece, essa é TT Brandão. É uma grande amiga que a maternidade me deu. E ela é especialista em educação infantil. E uma das coisas que mais me atraem nela, além disso tudo, da pessoa TT, é a responsabilidade que ela tem com as crianças e enfim, com tudo que abrange esse mundo infantil. E, além de tudo, ela ainda é membro da Rede Pickler. Eu não sei se todos aqui conhecem, eu aconselho a lerem um pouquinho sobre a Rede Pickler, que depois que eu conheci TT, eu virei uma fã e divulgadora também da Rede Pickler. E a gente aplica aqui em casa também com a minha pequena, né? Oi, Duda. Que bom, obrigada. Quero agradecer o convite, essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. É muito especial para mim estar junto com você. É muito especial poder falar um pouquinho desse assunto, poder explicar o que eu estudo, o que eu penso para mais pessoas e a gente chegar perto dos estudantes de medicina para falar da abordagem Pickler, para falar do desenvolvimento dos bebês, para falar do brincar e da importância disso é muito relevante e eu estou muito feliz. Que Eu ótimo. queria agradecer, dizer A que eu gente me que chamo agradece. TT. Eu me chamo TT, eu sou especialista em educação infantil e estudo há 3 anos a abordagem Pickler, que trata dos bebês da educação de crianças de 0 a 3 anos. É Maravilha. isso, Duda. Então, TT, voltei? Pronto. A gente Pronto. montou, né, uma cartilha que a gente vai enviar para vocês no final sobre brincadeiras, com algumas brincadeiras, ideias de brincadeiras nessa quarentena, que a gente sabe que não está sendo um momento bem atípico, né, da vida da gente. A gente está tendo que ficar isolado, tem a necessidade da atenção com as crianças dentro de casa, além do home office, além dos afazeres domésticos. Então, a gente pensou em trazer uma cartilha para tornar esse momento um pouco mais leve. Por mais que as pessoas tenham muito acesso à internet, a gente montando uma cartilha, acho que fica uma coisa mais que você não precise pesquisar tanto, né? E a gente colocou algumas brincadeiras que dá para serem feitas em casa. E também TT disponibilizou para a gente uma cartilha bem legal de brincadeiras também, livres, com que Leila e Nádia fizeram. E a gente vai disponibilizar também para vocês. A gente dividiu um pouquinho essa conversa, né, TT, em 3 pontos. E o primeiro dele, que a gente queria falar um pouquinho com vocês, é sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da criança.
Isso, né, Duda? Falar assim, por que é importante a criança brincar? Eu queria contextualizar, depois que a gente conversou, eu me lembrei de contextualizar um pouco o que é a abordagem Pickler, para que as pessoas entendam de onde é que eu estou falando, né? O que é que me respalda teoricamente e além da teoria, a prática, porque é o que eu trabalho, é o que eu vivo na minha casa. Duda sumiu? Posso falar? Sei, pode? Apertei alguma coisa É, aqui. tá. Então, além da teoria, é a prática também que eu vivencio e o que eu estudo e o que eu acredito. A gente começa a falar de um bebê que é capaz desde o seu nascimento. E foi esse, eu acho que o maior legado de Amy Pickler, a coisa que... Amy Pickler foi uma pediatra húngara que na época da Segunda Guerra Mundial, ela assumiu a direção de um instituto de um abrigo na época, hoje em dia que é um instituto, e cuidava de crianças abandonadas, órfãs, que não tinham casa. E Amy Pickler, ela entendia, diferente de todo mundo na época, que a criança, o bebê, ele era um ser humano, uma pessoa capaz, competente, desde que nascia. E hoje em dia a gente sabe que, além de desde que nasce, ele já é desde a barriga, né? Os avanços da ciência, da medicina, eles nos mostram que vai além. Mas há 70 anos atrás já foi uma revolução muito grande. E ainda hoje, se a gente pensar nessa perspectiva de olhar para o bebê como alguém capaz, que já pode fazer muita coisa desde o que nasce, e não olhar para a falta, é também uma perspectiva revolucionária. A gente olhar para o que o bebê faz e não olhar para o que ele ainda não faz, mesmo tão pequeno. Então, é desse lugar, lá no Instituto, elas fazem muitas pesquisas sobre o desenvolvimento do bebê, tem uma conduta a respeito do desenvolvimento motor diferente do que a gente costuma fazer, de não colocar o bebê numa postura que ele ainda não pode ficar. Os 4 pilares da abordagem Pickler são a boa saúde, o bebê tem que estar com a boa saudável, uma relação privilegiada com o adulto de referência, tem que confiar no adulto que cuida dele, tem que saber o que é que espera dele aquele adulto, o que é que ele pode esperar daquele adulto. A motricidade livre, que ele ter liberdade de movimento para brincar, e eu me esqueci o quarto. Se alguém mandar nos comentários, peraí, deixa eu ver. Motricidade livre, boa adulto de referência, boa saúde. E eu me esqueci mesmo o 4, mais o quarto, mas eu vou lembrar. E esses 4 pilares da abordagem é o que fazem com que a criança se desenvolva de forma saudável. E a partir daí que a criança pode brincar. Quando a criança se sente segura, é que ela pode brincar. É a relação estável, Carol, mas eu falei, é o adulto de referência. É outro, mas tudo bem. Eu vou me lembrar. Se eu não me lembrar, depois eu mando pra Duda e ela coloca aqui. Então, Autonomia. autonomia, não é autonomia não, mas autonomia também é importante. Autonomia é o que isso tudo gera, crianças autônomas, tudo bem. Então, vamos em Sem frente, tá problema. certo? Eu prometo que eu vou reparar isso. Mas o brincar é a vida da criança, né? A criança não faz outra coisa desde que nasce, senão brincar. É através do brincar. O brincar é fundamental para o desenvolvimento, porque é através do brincar que a criança descobre os objetos, descobre o entorno, descobre tudo que faz parte da vida dela, descobre ela mesma quando ela começa a brincar com as mãos, descobre o seu corpo. E é muito importante que a criança brinque para poder descobrir isso tudo, para poder interagir com o ambiente, para poder formar, além da coordenação motora, da criatividade, para poder se constituir como um ser humano. Exatamente, Pompeia, a boa imagem de si, porque aí ela se constitui como um ser humano. Quando a criança brinca, ela entende quem ela é, né? Quando ela tem uma relação estável com o adulto, ela sabe que pode confiar com aquele adulto e naquele momento ela pode brincar e que tá tudo bem.
Né? Então, é isso. Brincar é fundamental para que a criança se desenvolva. E é muito importante, tem uma coisa que é muito importante que a gente diga, que é importante que a criança brinque por si mesma. Eu trouxe aqui um livro que é As Origens do Brincar Livre, de Eva Caló, e tem uma frase de Amy Pickler que eu acho muito importante. Eu vou pedir licença para ler ela aqui. À vontade, Tetê. Esse trecho. É crucial que a criança descubra por si mesma, tanto quanto possível. Se a ajudarmos a finalizar cada tarefa, a estaremos privando do mais importante aspecto do seu desenvolvimento. Uma criança que consegue as coisas por meio da experimentação independente adquire um tipo de conhecimento completamente diferente daquela criança com a qual lhe oferecemos a solução pronta. Né? Então, quando a gente não permite que a criança brinque e que a gente está o tempo todo oferecendo novas oportunidades, novos brinquedos, novas possibilidades, interagindo e mexendo o tempo todo naquela brincadeira da criança, a gente não permite que ela constitua a linha de pensamento de raciocínio dela. Então, é muito importante que o adulto, nesse momento do brincar, ele seja capaz de organizar o espaço, de dar à criança a segurança afetiva, emocional que ela precisa, a segurança do espaço que ela precisa, mas que ela permita que a criança brinque, que ela não fique o tempo todo dizendo o que a criança deve fazer, que a criança deve botar a estrela dentro do buraquinho da estrela, ou se deve colocar a roupa da boneca pela cabeça e não pela perna. É importante que a criança possa descobrir por ela mesma, né? E isso é o brincar livre, que a gente chama, mas que na verdade é o brincar da criança. Porque o que não vem, no que não parte da criança, que não vem da criança, não é brincar. São as atividades, são outras coisas, são as interações, as relações. Mas o brincar é quando a criança está investida ali, está o tempo todo fazendo, ela fica concentrada e aprende tudo que pode aprender no mundo através do brincar. Uma coisa que a gente até estava em dúvida, né, Tetê, quando estava montando esse material, a cartilha, é que eu até mandei mensagem, ó, tá aqui a cartilha, me dá a tua opinião, o que é que tu acha? E o nome da cartilha a gente tinha dado Brincadeiras Lúdicas em Época de Isolamento. E aí você propôs, ó, Duda, por que a gente não coloca o brincar livre, né, em época do isolamento? Porque é exatamente o que você falou. Tudo que a criança está fazendo é o brincar dela, né? A questão dela se concentrar e ela poder se desenvolver sem que o adulto esteja ali interferindo, né? No que ele tá, no que a criança está descobrindo, que ela está nos momentos dela de desenvolvimento, e a gente permitindo que ela se desenvolva, né? Isso, se o adulto consegue tomar um distanciamento, que sai um pouco de dentro da brincadeira da criança o tempo todo, ele consegue observar essa criança brincando, ele consegue entender do que a criança gosta de brincar, ele consegue entender como pode preparar o ambiente para que a criança brinque. Ele vai começar a perceber que a criança repete muito a mesma brincadeira, então ele não precisa ficar preocupado em fazer 1000 atividades diferentes durante o dia para a criança. Vai poder organizar o espaço com aquilo que a criança tem interesse naquela fase de desenvolvimento. E não só na fase de desenvolvimento, o que é que aquela criança tem interesse em si. Vai começar a descobrir quem é aquela criança. Sim. Observando o brincar da criança. Pois é. E até a gente estava pensando como é que podia falar um pouco sobre a preparação, né, do espaço para a criança brincar, e é um pouquinho disso que você está falando agora, né? Dessa primeira observação e depois, enfim, começar a preparar um espaço mais apropriado para a criança mesmo, para cada criança, né? Porque cada criança tem o seu desenvolvimento, a sua forma de brincar, a sua necessidade de espaço, não é isso? Isso, Duda, a gente está num momento até muito difícil com relação a espaço, né? Para a gente estar falando aqui, deixa a criança brincar no espaço necessário e adequado para ela brincar, como se a gente tivesse
né, vivendo no normal, né, no dia a dia, que a gente sai, vai, né, tá tudo organizado, mas eu sei do desafio que é estar em casa com muitas crianças, eu tô em casa com muitas crianças, Duda também tá em casa com criança, né, e não é fácil, realmente, a gente pensar em como é possível organizar um espaço agora nessa condição, né? Tem gente que tem um pouco mais de espaço, que tem um quintal, e tem gente que não tem, que está num apartamento muito pequeno, né? Tem muitas famílias em situação ainda mais vulneráveis, que estão dividindo um cômodo com várias pessoas, Isso. né? Então é importante a gente entender assim, que a criança ela continua sendo criança e ela continua tendo a necessidade de brincar, independente se a gente está isolado ou não. Então é importante a gente tentar olhar para essa criança, para essa necessidade também, o quanto for possível. E uma coisa que eu aprendi com Silvia Nabinger numa das lives, que ela é a presidente da Rede Pickler, numa das lives que eu escutei, foi o seguinte, foi que a criança ela precisa de espaço, né? Então, se você está dentro de casa, sua casa está toda arrumada para receber as visitas, e não vai chegar nenhuma visita nem tão cedo, né? A gente não pode sair, ninguém pode ir na nossa casa. Então, por que a casa está toda arrumada para receber as visitas? Por que a gente não pode, nesse período de exceção, excepcionalmente organizar a nossa casa para que ela fique mais confortável, para que essa criança se mexa? Porque se ela não pode descer para brincar no parquinho, se ela não pode ir para a escola, se ela não pode ir para a praça, ela vai precisar se mexer dentro de casa. Então, o Isso. que é possível fazer dentro da nossa casa, né? Tirar os objetos que causem perigo, as obras de arte, os brinquedos, as cerâmicas, as louças, botar isso tudo mais no alto, guardar numa caixa. Se for possível, se tiver uma mesa de centro de vidro, se for possível guardar essa mesa de centro Ah, de tá. vidro, porque não vai adiantar passar uma quarentena inteira dizendo não para a criança, né? Como é que a gente vai dizer não o tempo todo? Não brinca, não sobe, não pula. Vai acabar sendo E eu, desgastante para os pais, os é, cuidadores, né, que já estão desgastados pela situação e vai acabar desgastando mais ainda a criança, porque a gente acha que criança não sofre, é a que mais sofre com isso tudo, né, que a gente está passando. não vai ser possível o dia todo a gente tá dizendo não, né, Duda, para a Pois criança. é. Eu aqui, eu tô começando a pensar uma estratégia de como é que eu faço com o sofá, porque o sofá virou um pula-pula, né? E aí o que é que eu faço com esse sofá? Eu tô começando a pensar, porque eu não tô mais aguentando dizer não pro sofá. E o de 2 anos só quer saber de pinotar no sofá. Aqui também. Eu tô bolando uma estratégia de colocar algum colchão no chão e em alguns momentos, assim, para que ele tá me mostrando que ele tá precisando da cambalhota, ele tá me mostrando que ele tá precisando pular, ele tá me mostrando que tá precisando fazer mais do que ele tá podendo fazer. É. Então comecei a pensar nisso hoje. Outra forma bem legal, afasta um pouco o sofá da parede, porque aí deixa um bequinho, um lugarzinho para se enfiar. A criança gosta Esconder. muito de se enfiar, de se esconder. Pode colocar uma toalha de mesa na mesa, às vezes afasta as cadeiras, às vezes bota as cadeiras de volta, É. né, para lá, bota um dia, bota E, a cadeira mais de cabeça para baixo, quando tiver com disponibilidade. Quando não sim, tiver com disponibilidade, só deixar o ambiente mais acessível, né, para que a isso. criança possa não se machucar, já é um ganho enorme e que ela possa se movimentar, porque a necessidade de movimento ela existe, ela não vai deixar de existir porque a gente está confinado. A gente consegue resistir. É, Porque a gente é adulto, a criança não consegue, né? A isso. criança ainda não consegue nem entender o que é que a gente está passando e nem consegue ficar limitada. Vai ser muito desgastante, realmente. É. E entender também que não tem problema a casa ficar um pouco bagunçada, as coisas saírem do lugar, que foi o que você falou exatamente nesse comecinho agora sobre esse assunto. E aí entra, né, o segundo tópico que a gente ia falar de como é possível, durante o isolamento social, a criança brincar. É exatamente dessa forma que você abordou. É uma coisa que eu me lembro muito quando Estela, que é a minha filha, era pequenininha. Estela frequenta as oficinas de TT desde os 3 meses de vida.
E eu sempre fui muito ansiosa, como mãe de primeira viagem, que Estela sentasse, que Estela se comunicasse da forminha dela como bebê, porque eu lia a cartilha de desenvolvimento da criança e para mim algumas coisas não estavam andando assim 100% como eu achava que tinha que ser, né? Então, eu comecei a aprender com o TT que cada criança realmente tem seu tempo. Claro que a criança tem um acompanhamento de pediatra e que o pediatra fica de olho realmente. Tem as fases, né, de se cumprir algumas coisas e isso o pediatra vai fazer o papel, mas que tem outras que dá para esperar um pouquinho, né? Que dá para a gente respeitar o momento da criança. E até com brincadeira mesmo, eu era muito assim, colocava brinquedo de luz para a Estela, pequenininha, com 3, 4, 5 meses, e não tinha necessidade disso. Aqueles brinquedinhos, sabe, da Fisher Price, esses brinquedinhos com muita luzinha. E Tetê me mostrou, ó, ela vai aqui se entreter muito bem com uma peneira, com um potinho de cupcake, aqueles que fazem barulho de metal. E minha casa começou a ser isso. Ela começou a rastejar pela casa e de repente ela estava na cozinha, pegando algumas coisas do meu armário, claro, que é o que Tetê falou. A gente tem que ter cuidado, mesa de vidro, afastar, coisas que possam vir a machucar as crianças, a gente tem que tirar mesmo do alcance deles, né? Mas outras coisas, não tem problema a sua criança abrir sua gaveta, se você tirou as coisas de perigo, e deixar ele pegar uma colher e fazer um barulho, porque isso vai acabar sendo divertido para ele e vai ser a forma dele de brincar, né? Acho que Tete travou, Eita, voltou. voltou. Tava falando da colher. Da Isso. gaveta, Então, da assim, vai. colher, que não tem perigo. Isso. É, que aí é interessante que a criança brinque com essas coisas, que nesse momento de vida tão atípico que a gente está passando, que a gente permita, né, que algumas coisas saiam do controle da gente. Porque, claro, que aqui na minha casa eu gosto de ter tudo guardadinho, tudo nas gavetas, eu não gosto de nada bagunçado. Mas nesse momento que eu estou vivendo, eu quero mais é que minha filha tenha um dia de distração e a gente consiga terminar esse dia de uma forma, digamos assim, Duda, tá ruim. tá cortando. Voltou. Voltou. Parasse aonde? Você tava falando. Tá cortando. Voltou, tá. E agora? Duda? Tá cortando aí na tua imagem, tá bem embaçada. A minha? Será que a minha internet vai tudo? Deixa eu ver aqui. A minha tá cheia, tá toda. Vamos tentar. Estabilizou. Vamos. Pronto. Então é isso. Acho que a gente tem que permitir que as crianças brinquem livres. A gente tem que tentar se desligar um pouquinho da questão da organização da casa, porque realmente não dá para manter 100% a casa organizada quando você tem crianças em casa. E é muito importante que eles tenham um pouco de liberdade dentro da casa deles, né? Isso. E com relação aos brinquedos e o que oferecer para as crianças, é importante que eles não tenham, assim, todas as ofertas, porque eles estão em casa, né? Quando não estava em casa, a maioria das crianças estudam ou estão frequentando outros ambientes, então eles não estão o tempo todo em contato com todos os brinquedos que eles têm. Então, eu acredito que é importante organizar esses brinquedos de forma que eles não estejam todos acessíveis às crianças, sabe? Que, se for possível, organizar a partir da observação do que é que aquela criança está brincando mais. Então, olhar uma semana, duas, e ter aquele brinquedo até que ele perca o interesse e que você perceba que pode oferecer uma outra coisa, que pode trocar alguma coisa. E não ficar, porque a gente tem muita ansiedade de que a criança brinque com tudo. E acaba que a criança também entra nesse circuito. Porque, assim, primeiro que a gente não está vivendo uma coisa normal, né? A gente está nervoso, ansioso, cansado.
Isso tudo que eu tô dizendo, eu tô falando a gente, mas eu tô nervosa, ansiosa, cansada. Então, as crianças sentem isso tudo. Então, se a gente procurar respirar, pensar um pouquinho, né, no que pode ajudar, favorecer, a fazer com que a criança brinque, porque quando ela estiver brincando, você não vai estar o tempo todo com aquela energia ativa de estar em cima da criança, de estar sendo demandada, mãe, pai, o tempo todo. Porque ela vai Isso. estar fazendo uma coisa que é muito interessante para ela. Né? Então, se de repente você está cozinhando e a criança não quer sair do seu lado, coloca umas panelinhas do lado, assim, umas colheres de pau, algumas coisas que ela possa ir fazendo junto. Dá um pouquinho de farinha. A criança adora botar farinha no funil, botar areia, não tem areia, botar areia no funil. A gente tá com. Quem mora em apartamento tá com muita restrição de natureza. Então deixa mexer na terra das plantinhas, né? Ensina a arrancar a folhinha amarela, que já não tá. Então é uma forma da criança manter o contato com a natureza minimamente. Brincadeira com água, a criança adora brincadeira com água, então tem área de serviço onde isso é possível, quem tem varanda tem a varanda, e em último caso tem o box do banheiro que também de alça, um copo sem alça que tire, bote, isso tudo para as crianças pequenas, são brincadeiras que elas ficam um bocado de tempo. Isso. Aqui em casa, por exemplo, quando eu sempre estou muito com Estela. E aí, quando eu preciso fazer alguma outra coisa de casa, meu marido tá com ela normalmente, mas aí por mais que ela esteja muito entretida com alguma coisa, quando eu começo a lavar a louça ou que eu começo a limpar a casa, ela quer colo. Colinha, mamãe, colinha, mamãe, colinha, mamãe. E eu tenho que pegar ela no colo, porque é o que você fala. A gente conversou sobre isso mais cedo. Ela tá. E a minha atenção, sabe? Tipo. E é bem isso que você tá falando, né? A gente tem que tentar adaptar de alguma forma para manter eles por perto e também manter a saúde mental da gente, né? Dos A cuidadores. gente, E até o a ponto gente forte que a gente precisa. vai conversar, né? Que é o cuidado com o cuidador, o excesso de culpa que a gente está carregando por tudo que está acontecendo. Tá difícil, né? A gente precisa, em algum momento do dia, achar uma brechinha pra gente, porque como é que a gente vai ser porto seguro sem estar se segurando, Isso. né? É difícil para todo mundo, mas para quem tem criança ainda tem mais esse desafio de estar inteiro, porque criança não quer saber se tem pandemia ou não, ela precisa do adulto inteiro, né? E como é que a gente quitar os pedaços com isso tudo que está acontecendo, morte, pandemia, incerteza, a gente não sabe. A gente já passou por várias fases, até eu conversei com o Mari, americano, sobre isso, que a gente já passou por várias fases. A gente já passou pela fase da incerteza e depois pela fase, né, que a gente não sabia, a gente entrou numa fase que estava mais estável, que era isso mesmo, mas eu sinto agora que eu já entrei noutra fase de quando é que isso acaba, sabe? E não acaba. E a gente vê as notícias da Europa que vai e que volta, e vai ter escola ou não vai ter escola. Então isso tudo desestabiliza muito a gente, né? Então procurar fazer coisas que a gente goste. Quem pode contar com ajuda em casa, né, para cuidar da criança, tomar um banho em paz. Às vezes são pequenas coisas, né? Não precisa ser coisas grandes, mas que fazem a gente se reconectar com a gente mesmo. Fora a meditação, yoga, todas essas coisas que sabidamente ajudam, né, a se cuidar. E a gente estando inteiro, a gente oferece para a criança também um cuidado inteiro, porque a gente falou muito de brincar, falou muito da brincadeira, mas a criança, ela só. Muitas vezes, né, nesse tempo de pandemia, eu noto que, inclusive aqui na minha casa, as crianças elas não conseguem se conectar com a brincadeira porque elas não estão seguras. E como eu falei dos 4 pilares, ela precisa da segurança afetiva, né, para estar inteira também na brincadeira. Isso. Então é um momento difícil, né, desafiador, que a gente sabe o ideal e a gente vai fazendo o que é possível.
Então, se enquanto a gente dá um banho numa criança, a gente está mais presente, segundo diz Mari, lava o dedinho do pé com cuidado, porque estava sempre correndo, estava sempre sem tempo, né? Só com horário de almoço, quando chegava em casa às vezes já estava dormindo. Então, se conecta mais no momento de cuidado, para que essa criança fique mais segura afetivamente e que consiga brincar e que as coisas consigam, né, se desenvolver com mais harmonia nesse momento. E assim, quando não der, de jeito nenhum, assim, tudo que o TT tá falando é um blá blá blá, que não dá nada, é só você ligar a televisão. Liga a televisão. Agora, liga sem culpa, né? Liga em paz. Que tá fazendo o melhor que pode. Não é deixar, eu não tô aqui pra dizer pra deixar o dia todo na frente da televisão porque você tá sem saco. Não é isso. Mas assim, tem alguns momentos que a gente precisa respirar e que não dá para tomar banho, não dá para fazer um café, não dá. E em casa o tempo todo, né? 24 horas por dia e a televisão ela realmente dá um conforto para o cuidador e ela fixa a atenção da criança de uma forma passiva, que a gente sabe que se puder evitar a criança menor que 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria Isso. não recomenda. Né? Internacionalmente é para não usar, zero tela. Zero Mas eu tela acho até que 2 anos. a gente tem que saber o que é que a gente suporta. Né? O que Isso. é que cabe na vida da gente, principalmente nesse momento, que a gente não está vivendo no momento típico. É um momento de exceção. E eu acho que tudo na vida da gente a gente tem que tratar com esse olhar de gentileza e cuidado, entendendo que é uma exceção. E que Isso. depois pode ser que demore para, inclusive, para refazer, para fazer, né? Aquela coisa perfeita, ideal, pode ser que não consiga, mas é a condição de vida que a gente tem. A gente não É tem verdade. outra condição de vida. E a gente até pode tentar de outras formas amenizar, já que a Sociedade Brasileira de Pediatria não permite, na verdade não permite, não aconselha o uso de tela para menores de 2 anos, e a gente está precisando fazer isso em alguns momentos, né, para poder limpar uma casa, para poder tomar um banho, fazer um café, como você disse, a gente tem formas de amenizar o que a gente está fazendo, que não é tão legal, mas que nesse momento atípico é o que está nos salvando, né? Que, por exemplo, você pode optar por mostrar desenhos para os seus filhos com menos cor. Isso eu estava conversando com uma psicóloga, a Priscila, que ela é ela trabalha lá em Aldeia, tem um consultório. Você conhece, Pri? E ela Conheço. e aí eu conversando com um amigo em comum e eu perguntando, e aí eu mostro o que para a Estela na televisão, né? E aí ela comentou, essa minha amiga em comum com Priscila, e conversando com Priscila, por exemplo, Pocoyo é um desenho que não tem tanta luz, tanta cor, e não vai mexer muito com o neurológico da criança, sabe? Porque, por exemplo, quando eu mostro tela aqui para a Estela no final do dia, perto da noite já dela, ela não dorme direito à noite. Então a gente tem que buscar, dentro dessa rotina da gente, melhores opções também, né? Não nos proibir de fazer, já que é o que está nos ajudando, mas também buscar melhores opções para amenizar alguns danos que possam vir a fazer. Por exemplo, aqui na minha casa, o dano é que se eu mostrar tela para a Estela de tarde, já mais perto da noite, ela não dorme direito durante a noite dela. Então, aqui ela vê tela mais durante a parte da manhã. Duda? Voltou. Tá me escutando? Escutei que você dá a tela para a Estela até a parte da manhã. Isso. Mas cada casa é uma casa, cada rotina é uma rotina. Isso é que a gente veio ressaltar, né? Que vale ressaltar. O que a gente está tentando buscar é uma leveza, né? Eu acho que essa live é para trazer um pouquinho mais de leveza para as mães e para os pais, para os cuidadores que estão em casa com seus filhos. Lembrem que é realmente um momento muito atípico que a gente está vivendo. Eu também já estou nessa fase, TT, todo dia me perguntando quando é que isso vai acabar. Estela tá fazendo 2 anos amanhã. E ela tá numa Ei! fase. Ai, que lindo. E aí ela tá numa fase, mesmo dia da sua avó. E ela tá numa Isso. fase. Ela tá numa fase
uma janela de desenvolvimento muito grande e bateu exatamente com esse momento de vida que a gente está. Então, eu estou tentando levar com muita leveza. E basicamente é Eu isso. acho que com relação a isso, sabe, Duda, do desenvolvimento, a gente pode olhar para essa grande oportunidade que a gente está tendo com as crianças em casa. Eu entendo que elas estão deixando de conviver com muita coisa do nosso dia a dia e da nossa vida cotidiana social. Elas realmente estão deixando de viver isso, mas elas têm vivido uma oportunidade que elas não teriam se a gente não tivesse dentro de casa em isolamento. Elas estão Isso, tendo que é o muito mais convívio casual, né? oportunidade, isso, muito mais oportunidade de conviver com os pais. Né? Se a gente olhar atentamente e chamar elas para perto, elas estão tendo a oportunidade de desenvolver habilidades, de cuidar da casa, de cuidar do que é seu, de cuidar do seu canto. Não cuidar da casa como um trabalho que é pesado e que é chato. Como a gente, assim, eu digo a gente, eu não tive essa criação, né? Você tem que forrar sua cama. Eu tinha que forrar minha cama, mas olha, a cama é o lugar onde você dorme, né? A gente precisa manter isso aqui organizado. Você precisa ter um lugar em paz. É uma construção que eles estão tendo, desenvolver novas habilidades, Isso. né? Habilidades para as crianças que são mais velhas, de interagir com a tecnologia, com essa nova tecnologia, bem ou mal, né? De como a escola está conduzindo, cada escola e cada família sabe como conduzir sua vida, mas eles, as crianças de classe média e classe média alta, elas estão tendo a possibilidade de desenvolver essa habilidade de mexer com o computador. Meus Isso. filhos não mexiam e eu não sei quando é que mexeriam. E eles agora, né, com todas as questões com relação à aula online, eles vão lá e mexem. E essa é a parte que eles gostam de fazer, inclusive. Aham. Né? Então, eu acho que a gente, em vez de olhar, é como o M. Pickler ensinou. Inclusive, a abordagem Pickler, ela não é um método, então não tem uma forma de fazer. Por isso que a gente tem que estudar ela eternamente, porque tem que estudar, ler e ver o bebê e ver a Cada criança. criança ela é individual, lembrar sempre disso. E isso, e aí ela nos ensina para não olhar para a falta, não olhar para o que o bebê não faz, mas olhar para o que o bebê já faz. Então eu acho que a gente não olhar para o que perdeu lá fora, não olhar para essa janela de desenvolvimento que está em falta e olhar para a oportunidade que ela está tendo agora em casa com você, né, com o Vitor, e a gente olhar para os nossos filhos, dando a eles e com esse olhar, a gente como adulto cuidador, não é para ser mais um peso nas costas de ninguém, mas é que a gente observe que a gente tem uma oportunidade que a gente não tinha antes. E como é que a gente aproveita isso? Já que a gente não pode, né, brincar no parque e a criança não pode socializar com outra criança de outra forma, o que é que ela pode fazer? Né? Qual é o benefício que vai ter? Estando dentro de casa com os pais, né? É Isso. amor incondicional o tempo todo. Aqui em casa, Eu todo penso dia de assim. manhã, quando a gente levanta, que tomou o café da manhã, eu vou até o meu quarto. Filha, vamos ajudar a mamãe a arrumar a cama. Ela vem comigo até meu quarto. Claro, uma criança de 2 anos, ela não sabe arrumar a cama, mas ela vem do jeitinho dela, pega o meu lençol e tenta forrar a cama. Então, assim, é exatamente o que você falou, Tetê. A gente tem que olhar a oportunidade que a gente está tendo dentro de casa e pela abordagem Pickler, eu mais uma vez fico encantada e é não olhar o que está faltando, e sim o que o que a criança está fazendo, e acho que a gente pode levar isso para a vida da gente como adulto também, não só pela criança, né? Eu admiro muito essa Isso. abordagem e estou muito feliz com essa live e agradeço demais a sua participação. Obrigada. Tem um bocado de comentário, de pergunta, mas eu acho que são tantos. O que eu acho que
Teve uma pessoa que perguntou sobre a questão da higiene da criança quando a gente voltar desse momento todo. Mas o que é que você... E- Tem alguma Então, pergunta de que você que? Da queira? escola? Com relação à É, escola? isso. Veja, eu acho que a gente está num momento de muita incerteza ainda, porque a gente não sabe como vai voltar no Brasil, em Pernambuco principalmente, a gente não sabe como é que vai voltar. A gente está em pleno lockdown aqui em Pernambuco, né? Em plena quarentena da quarentena, por 15 dias. Então eu acho que falar de como a gente vai voltar, quais são as medidas, assim, eu acho um pouco Pois é. leviano eu levantar isso agora, sabe? Mas assim, tem que lavar a mão muito, 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 eternamente a gente vai ter que lavar a mão, A gente vai ter que que é realmente ótimo, esperar a né? volta, né? A gente vai ter que esperar E a assim, volta e ver saber se qual vai ser a a gente vai reação. voltar em que condição, a gente vai voltar em que curva, a gente vai voltar em que... com vacina, sem vacina, sabe? Eu Isso, acho que pois a gente é. ainda tá... A gente, pelo menos aqui em Pernambuco, eu não vejo ainda um cenário de dizer assim, acho que mês que vem a gente volta. Eu, É, eu não sei, eu não sei, não posso falar sobre isso. Mas eu acho que limpar, né? Lavar a mão, lavar a é, mão, lavar a mão, lavar a mão e lavar a mão. pois é. E, gente, para quem não segue TT, sigam, porque ela de vez em quando faz umas lives contando as histórias. TT, antes de ter. Semana que vem vai ter uma surpresa, vai ter um evento bem bacana pela Semana do Bebê, do Unicef, da Prefeitura de Recife, com pessoas muito especiais. Já já a Pronto, gente divulga. maravilha. Eu vou Deixa deixar eu ela agora para terminar. você ler. Ah, Gente, eu a gente gosto vai de contar a deixar a história, live né, aqui Duda? salva, tá certo? Tem gente perguntando da live se vai ficar salva, vai ficar para vocês assistirem. Fala, Tete, o que é que tu queria falar? Eu quero. Nesse livro aqui, As Origens do Brincar Livre, ele está à venda no site da Rede Pickler. O site é www.pickler.com.br. Lá tem os livros que já estão traduzidos para português e vocês podem acessar, podem ser membros também da Rede Pickler e da Rede Pickler Brasil, tá? Aí eu vou terminar a live com é o primeiro textinho que tem, que é de Schiller. Não sei falar direito, mas é Schiller. O ser humano só brinca quando é um ser humano no sentido pleno da palavra. E é plenamente ser humano quando brinca. Pois é. É isso. Vamos Maravilha. brincar, dar risada disso tudo e brincar com isso tudo. Maravilha. Muito obrigada, Tete. Obrigada, Duda. A Um beijo. cartilha, deixa eu só dizer aqui, a cartilha a gente vai disponibilizar um link na página da Lanep, que é aqui, essa da gente da Liga de Pediatria. A minha Essa, tá impressa preto e branco, mas é essa daqui, ó. isso mesmo. E a gente vai também disponibilizar a cartilha de Leila e de Nádia, que foi a que TT disponibilizou para mim, que a gente tirou algumas brincadeiras, algumas atividades dessa cartilha. Essa aí, Que de é essa aqui. Nádia, Elas são, isso, de Nádia. elas também são membro da Rede Pickler. E Leila Saita e Nádia Azevedo, também pode seguir elas no Instagram. Elas são bem Isso mesmo, sabidas, têm um trabalho bem bonito. eu adoro. É, Muito é obrigada, isso. gente. Obrigada, De TT, nada. mais uma Um vez beijo, aqui. Duda. Beijo, Beijo pra todo mundo. tchau, Tchau, boa tchau. noite. Boa.